Então, nós queremos acolher todas as pessoas que querem participar desse último encontro que nós estamos fazendo sobre a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Nós já estamos na quinta parte, não é isso? Nós estivemos fazendo a introdução sobre a Constituição, depois nós fizemos observações sobre alguns temas mais específicos, sobre a questão da cultura, depois da economia e da política. E nós hoje vamos tentar fazer uma conclusão olhando para a apresentação do documento sobre a questão da paz, da promoção da paz internacional, que é um tema muito caro dentro da nossa caminhada de igreja. Então nós estamos aqui no Marco de Jesus, a Santa Luzia, na cidade de Fortaleza, aonde Jesus, Maria e José, fazendo também esse estudo pela passagem dos 50 anos no Concílio Vaticano II. Outro momento também nós já estivemos estudando a Constituição Dogmática do Nigêncio. Em outro momento também estudamos a Constituição Sacrosanto Concílio. As pessoas que estão nos acompanhando no vídeo podem também depois acessar o nosso endereço Marco dos Vídeos para encontrar e acompanhar esses temas que nós estamos fazendo sobre as outras constituições. Concluída essa etapa que nós vamos fazer hoje, vai nos faltar então das 4 constituições só sobre as Sagradas Escrituras em verbo, que nós vamos fazer num momento posterior. Então, nessa passagem dos 50 anos, nós estamos querendo enfatizar mais então a riqueza das constituições. É uma reflexão, claro, é uma simples reflexão, porque o material é bastante denso, já tem 50 anos de caminhada para esse trabalho, muita coisa foi publicada, mas a gente queria se oferecer um momento de observações para que as pessoas também se animem, se interessem de aprofundar o documento, as constituições, porque a igreja nos fala de uma forma muito sábia de tantos temas que muitas vezes nos foge até a nossa percepção. E como nós temos acompanhado em outros momentos, mesmo que já tenham se passado 50 anos, tem elementos que permanecem bastante atuais. Bom, nós vamos então ver hoje da segunda parte da Constituição, no capítulo 5, que é titulado Promoção da Paz e da Comunidade Internacional. Nós sabemos que o Concílio foi de 62 a 65, no período de Guerra Fria. Estavam lá 2 blocos hegemônicos, que estavam o bloco capitalista, o bloco comunista. O bloco capitalista dito ocidental estava tendo à frente os Estados Unidos, e do outro lado a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que essa tensão ela veio como consequência depois das grandes guerras. Então, no começo do século passado, do século XX, nós tivemos 2 grandes guerras. Antes do século, a Primeira Grande Guerra Mundial, que foi entre 1914 e 1918. Depois nós tivemos o período entre guerras e tivemos a Segunda Guerra, que foi entre 1939 a 1945. Alguns dos nossos pais nesse período já tinham nascido. É uma coisa assim, bem próxima mesmo da gente, situações bem graves da humanidade. Como o documento, então, está dentro desse período de um grande conflito da humanidade, eu acharia interessante que a gente pudesse simplesmente fazer talvez uma observação, ver daqui um vídeo, que nós vamos ver se nós conseguimos acessar na internet, para nos fazer essa memória das explosões das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Podemos ver o vídeo. Então, nós estamos no período do pós-guerra e a Segunda Guerra Mundial foi, bem dizer, concluída, ou um marco que teve, foi as grandes explosões em Hiroshima e Nagasaki, as grandes explosões atômicas. A gente olha uma explosão dessa, a gente vê o impacto que teve para destruir uma cidade inteira
E essas coisas marcou muitas coisas dentro da história, da nossa história, porque a ciência, ela vem dentro do iluminismo, querendo bater a religião, tirar e destronar a religião como aquela que iria proporcionar o paraíso para a humanidade. Então a ciência, ela estava considerando que através da inteligência humana, do racional, da mente humana, ela poderia oferecer para o mundo, para as pessoas, um patamar de vida prescindindo da religião. Então, de repente, ou então tão de repente assim, se explodem umas bombas como essa. E o que é dito então é que a ciência, que era aquela que prometia o paraíso para a humanidade, ela tanto prometia coisas boas, realizava coisas boas, mas ela tinha a capacidade também de gerar grandes destruições. Isso aí foi como uma espécie de desmoronamento de certas utopias a partir do que a ciência poderia oferecer para a humanidade. Então, se a ciência tem esse poder de destruição, que caminho, que rumo seguir? Também nós poderíamos pensar tantas coisas sobre essa bomba, porque na verdade, quem esteve fazendo a pesquisa assim mais avançada da bomba foram os alemães. Por pouco essas bombas não caíram mesmo nas mãos dos alemães. Por exemplo, por causa do racismo contra os judeus, não é? O Einstein teve que fugir da Alemanha, e depois o próprio Einstein ele foi muito importante para a conclusão dessa bomba, apesar de não ser o que ele queria com a ciência. A pessoa não Einstein, se de repente o caminho da dominação nazista fosse de outra forma, que tivesse absorvido um cérebro desse, o que teria acontecido? Eu mesmo lá na Alemanha, eu visitei o Museu da Alemanha, porque é dito que quando depois que os aliados chegaram em Berlim, não é como no dia de hoje que você tem televisão e tudo, a guerra acabou. Então a guerra foi dada como acabada em determinadas situações, mas outros achavam que a guerra não tinha ainda acabado. Então, enquanto lá em Berlim tinha dado uma certa conclusão, os países estavam atrás dos estudos da bomba atômica dos nazistas. E os cientistas nazistas fugiram para poder dar cabo, para poder encontrar a solução da elaboração da bomba, que foi um projeto que tinha sido muito caro, era um projeto que tinha envolvido muito dinheiro. Também depois o Hitler se desanimou desse próprio projeto, mas os cientistas foram encontrar um esconderijo, sabe aonde, gente? Debaixo de uma igreja. O Museu da Bomba Atômica é debaixo de uma grande catedral, numa montanha lá. Era um local que um dos cientistas morava lá, conhecia uma pequena porta, e essa porta ficava debaixo, bem dizer, do pátio do altar da igreja. A bomba atômica estava sendo feita ali, no esconderijo. Então é dito que as pessoas, os franceses, passaram procurando esses cientistas e não encontraram. Quem foi encontrar foram os ingleses, os americanos. As informações foram passadas depois para a Inglaterra. Da Inglaterra foram para os Estados Unidos, e os Estados Unidos estavam vendo também o projeto de tentar construir uma bomba. Mas a gente imagina isto caindo na mão dos nazistas. Mas foi dito então que a bomba foi jogada para terminar com a guerra, que são grandes problemas que existem aqui, porque dizia, se a bomba não fosse lançada, a guerra poderia ter sido, ainda continuar muito tempo, provocar muitas mortes. Então, para resumir logo tudo de uma vez, só que esse negócio da fim dessa guerra. Mas também é dito que a guerra já estava terminada, que na verdade essas bombas foram explodidas não para acabar a guerra exatamente com o Japão,
mas porque o Império Soviético estava se levantando e já era uma forma de intimidar. Olha, nós estamos vencendo a guerra e nós somos a potência que tem esse material que vocês fiquem aí na de vocês. Então, a Guerra Fria, a tensão, não é, já foi lançada com as diversas questões com as explosões dessa bomba. E depois, é claro que a União Soviética não vai querer ficar atrás, vai atrás também da tecnologia para se fazer bomba, e essa tecnologia vai crescendo até o ponto que essa tecnologia se tornou assim, uma brincadeira diante depois das grandes ogivas de destruição das armas de destruição de massa que a humanidade acabou fazendo e a indústria bélica continuou a projetar. Também aqui a gente tem um problema muito sério, que tem toda uma tecnologia, uma ciência, inteligência por trás dessas armas de destruição. Quanta ciência, porque isso foi fruto de uma fissão nuclear, e os cientistas foram estudando como é que poderia fazer essa fissão nuclear para liberar-se dessa energia. Então não foi só uma brincadeira de fogo de artifício. Foi altos estudos, não é, muito técnicos, investidos nesse negócio. Também teve então uma outra questão com a ciência também, porque dizia que a ciência era neutra. A ciência, o papel dela era estudar, o papel dela era pesquisar o bem da humanidade. O que as pessoas faziam com essa descoberta, esse problema é da humanidade, mas o cientista tem o papel de estudar para o progresso do conhecimento humano, do bem-estar social. Mas aí, o que era colocado então é que o cientista ele não tinha responsabilidade sobre essas questões. A ciência era neutra das consequências, o cientista não era responsável pelas consequências com a descoberta do super SP. Mas aí começou também a questionar muitos cientistas: mas quem financia vocês? Quem foi que financiou esse tipo de coisa? Esse tipo de coisa foi financiado pelo Estado. Muitas coisas da ciência são financiadas pelo Estado. E o Estado não vai financiar assim de uma forma tão pelo progresso da ciência, pelo bem-estar da humanidade. Muitas vezes o Estado vai financiar com interesses bélicos, com interesse de domínio. Então, com a explosão também da bomba atômica, veio a queda dessa mentira, que os cientistas eles não tinham a responsabilidade social sobre as suas descobertas, e que a gente vê então que a pessoa que tem uma inteligência, que tem um conhecimento, uma ciência, tem que ter a responsabilidade, sem se sentir responsável, de como as suas invenções estão sendo utilizadas, não é? Como é que elas podem, o que elas podem oferecer para a humanidade. Não é simplesmente você pesquisar e depois que se vira, e a pesquisa da ciência justificar tudo. Então isso aqui é um marco muito difícil na nossa história. Mas eu me admiro então do Kandinsky. O Kandinsky, quando ele faz aquela pintura dele, que nós estivemos vendo na parte da cultura, então algo assim muito importante do trabalho que eu tive do Kandinsky, que o Kandinsky ele dizia que ele queria que com a pintura dele curasse feridas da humanidade da explosão atômica. A gente podia pensar assim: mas como é que a pessoa quer curar as feridas da explosão atômica com um negócio desse tão barato? Mas o que me vem assim, então, que essa intuição do Kandinsky foi uma intuição muito séria, porque ele queria, com a obra de arte dele, com a arte, curar a feridas da humanidade. Então ele deve ter feito esse trabalho usando a sua inteligência também. Ele deve ter usado esse trabalho fazendo com amor pelo bem da humanidade. Isso que o Kandinsky tem na sua intuição, fazendo essa obra, que a gente deveria dando uma olhada, é algo então que nós podemos dizer que deveria ser o espírito de todos os cidadãos da humanidade, procurar fazer o pouco que pode, que está ao seu alcance, para curar a humanidade não só das feridas das explosões atômicas, mas para poder indicar
outras perspectivas para a humanidade. Então você tem, por exemplo, uma figura como Habermas, que é um filósofo ateu. Esse filósofo é muito conhecido, muito citado na área da humanidade, dos cursos das humanas. Ele é uma figura até, mas ele diz uma coisa muito interessante, ele como alemão. Ele diz que quando foi após a guerra, a Alemanha estava destruída e ele queria reunir as forças espirituais da Alemanha para reconstruir a Alemanha. Eu acho fantástico esses depoimentos do Habermas, porque ele era ateu. Mas como uma pessoa ateia pode querer falar de energia espiritual? Então, assim, quando ele falava de energia espiritual, significa aquilo que o homem tem de bom, que a pessoa humana tem de bom, não é? Aquilo que nós temos de melhor, essas nossas energias espirituais, nós precisamos tentar somar para reconstruir a Alemanha. É claro que a Alemanha não foi reconstruída só com Habermas. Habermas foi um grande pensador para a reconstrução da Alemanha, mas quantos pensadores, quanto trabalho, você vê hoje, por exemplo, depois da Alemanha, bem dizer, reconstruída, a potência que ela é hoje na humanidade, né? Você vê assim, mas como é que esse povo conseguiu dar uma volta por cima de uma situação tão crítica que eles passaram, né? Ou tentando dar a volta por cima? A gente primeiro vê também assim, que é uma sociedade que primou pela educação, que eles tinham conhecimento. Inclusive no período antes da guerra, as universidades alemãs, isso tem um lado de bom e um lado de escandaloso. Nas universidades alemãs, as pessoas citavam de uma forma hierárquica aqueles primeiros que ganharam o prêmio Nobel, depois que ganharam outros prêmios, depois a rabada lá atrás. Então, eles tinham uma sociedade, naquele tempo, que ganhavam, pessoas que ganhavam vários prêmios científicos principais do mundo. Então era uma sociedade de muito conhecimento, porque aqui está um escândalo, né? Como é que uma sociedade que era tão culta conseguiu passar por uma situação tão complicada de destruição, de domínio dos outros, de destruição de raças? Como é que pode um negócio desse ter conquistado uma população tão sábia, não é? Inclusive, isso dá uma grande ferida na Alemanha, não é? Você entrar nas questões sobre Hitler na Alemanha, falar sobre Hitler, sempre é uma mudança um pouco de humor, porque é algo muito pesado. Você entra numa cidade como Munique, não tem para onde correr, tá? Os prédios que ainda existem lá foram construídos no tempo do nazismo. Você faz um tour pela cidade e está lá. Você não tem como apagar isso da história, a coisa está lá, não é? Mas o certo é que depois desse processo de loucuras e de tempestades, de destruição, a Alemanha ela procurou se recompor, não é? Se essa recomposição está realmente ainda precisando acertar muitas coisas, precisa, porque de vez em quando você vê as explosões dos neonazistas, não é? Do lado oriental da Alemanha, você vê esses problemas lá da Porta de Brandeburgo, essas manifestações difíceis, porque eles consideram como que crime essas manifestações nazistas, mas mesmo assim o pessoal vai para cima. Ainda você vê um certo tipo de sobreviventes desse tipo de ideologia. Então, assim, a Alemanha se recompor é algo, se reconstruir é algo fantástico, porque nessa atenção que Lucan disse, e naquela atenção do Habermas, é colocado também para nós hoje uma coisa muito importante, que nós precisamos também somar as nossas melhores energias para poder promover a paz no mundo que a gente vive. Ou então para fazer frente à violência que está aí, não é? Como é que nós podemos enfrentar a violência de uma sociedade como a nossa, que vai cada vez mais crescendo a violência, as coisas vão cada vez mais se complicando? Agora nós estamos aqui num período que é dito que é antes da Copa, estamos aqui no mês de fevereiro, a Copa é 4 de junho, não é isso?
e já está prevista uma greve, os policiais têm que fazer uma greve geral no período de Copa. Então você sabe que a violência vai ficar mais acirrada ainda. Então como é que você vive numa sociedade onde a desestruturação está acontecendo, a violência vai crescendo? O que você pode fazer? Então, eu penso assim, nós precisamos pegar essas intuições dessas pessoas, como eu disse, aquilo que está ao nosso alcance, da nossa inteligência, da nossa arte, do nosso empenho, a gente procurar produzir para fazer frente, para poder curar a sociedade das feridas da violência, das bombas, das guerras. Nós precisamos reunir as nossas energias espirituais. Muitas vezes nós temos tantas energias que são dispersas, que não sabemos aglutinar. Então aqui existe uma grande intuição. Então nós passamos para o Concílio Vaticano. O Concílio Vaticano, quando abre uma página, um capítulo sobre a questão da guerra, é claro que a Igreja está querendo reunir as suas forças espirituais para poder fazer frente àquela chamada Guerra Fria, para fazer frente à famosa período pós-guerra, para que se possa adorar de fato uma sociedade diferente. Mas nós estamos aqui, basicamente, esse documento vai se fechar no ano de 65. É dos últimos documentos que a gente viu que foram escritos, que foram aprovados, com grande maioria dos votos dos padres conciliares. Mas foi em 65. Mas antes de 65, já dentro do período Vaticano, nós temos o Papa João XXIII que vai escrever uma carta sobre a paz, que é a Paz Sem Terras. Porque a Gaudium et Spes ela está dentro dos documentos do ensino social da Igreja. O ensino social, as encíclicas sociais, elas brotaram muito do problema que surgiu, que foi o problema dos operários de fábrica. Foi o problema do conflito do mundo da indústria e dos novos trabalhadores. Então a revolução industrial provocou tanta coisa, tanta injustiça, tanto assim que o marxismo ele veio querer fazer frente a essas injustiças. Então a primeira carta, que se teve sobre essas questões que foram renovadas no final do século XIX, foram para tratar da questão da Revolução Industrial. Não tinha nessa carta, como também não teve na posterior, de 39, do Pio XI, sobre a 40º ano, não tinha o tema da paz. O tema da paz foi um tema que o João XXIII veio falar depois do período de guerras, porque, claro, o Papa ele viu que o negócio estava muito difícil e precisava fazer uma indicação sobre como a humanidade construía a paz. Infelizmente, nós não temos esse raciocínio tão claro aqui, de cheio, nesse capítulo da Gaudium et Spes. Porque na Paz Sem Terras, a reflexão vai começar assim: para a gente construir a paz, a gente precisa partir da pessoa. Precisa partir que ela tem leis que são inalienáveis, que ela tem direitos, que ela tem deveres. Tem que partir do respeito da pessoa. Mas se a gente for lembrar bem, a Gaudium et Spes, nós não podemos separar da primeira parte. Lá na introdução, quando vai falar sobre o ser humano, ela coloca todas essas questões. Mas lá na Paz Sem Terras, no documento Paz na Terra, do documento de João XXIII, ele vai explicar um tipo de filosofia que é muito, está aqui também dentro do documento, talvez não tão claro, mas é o mesmo pensamento. É o que se chama personalismo. A Igreja vai se utilizar de uma reflexão que se faz a partir da pessoa, e em cima da questão da pessoa, vai se ver as relações entre as pessoas, a relação da sociedade e as relações internacionais. A reflexão do personalismo não é uma reflexão que para só no indivíduo. Ela começa na pessoa e termina nas relações internacionais. Inclusive, um filósofo que é dessa linha, que era Emmanuel Mounier, ele era uma figura que queria uma alternativa ao pensamento dialético. O pensamento dialético, como o pensamento vindo do marxismo, era um pensamento que colocava sempre as pessoas em conflito, uma luta de classe, o rico contra o pobre contra o rico. E o Mounier queria abrir um novo caminho. O caminho que ele queria era que
não pudesse necessariamente as pessoas estarem em conflito, em briga, se matando para poder sobreviver. Então ele vai seguir um caminho, que tem também intuições passadas do tomismo, ele vai seguir um caminho que nós precisamos valorizar a pessoa, e em cima da pessoa todas as outras coisas vão sendo pensadas. Aqui mesmo na América Latina, houve uma grande rejeição desse tipo de proposta de pensamento, que nós temos aqui na Gaudium et Spes e também na Paz e Teres, foram gerados esses documentos da igreja. Por quê? Porque a filosofia que está por trás, porque a teologia, a igreja também fala, casada com uma filosofia. A filosofia que está por trás é essa filosofia personalista. Então, como a América Latina foi muito marcada pela teologia da libertação, que tinha uma base dialética, ora, a teologia da libertação sempre falava desse conflito entre pobre e rico, da luta de classes, absorveu muito do marxismo. Então, de repente, o Mounier, o personalismo, via com um negócio que não levava a esse atrito, vamos dizer, esse confronto, né, direto. Era uma coisa que não era muito bem vista, era uma coisa até considerada uma solução burguesa. Mas é interessante também, se a gente fosse fazer um pouco para trás aqui, é que, por exemplo, Marx, ele, quando fez a reflexão dele sobre a realidade do mundo, o impacto da indústria, dos burgueses industriais e dos proletariado, não foi só a solução que o Marx que teve, não foi só o Marx que deu sugestões de solução para o conflito, não. Por exemplo, as cooperativas. As cooperativas foram soluções para o problema do trabalhador que não necessariamente agradou Karl Marx, porque o Karl Marx queria também era pancada. E a cooperativa queria uma solução para os trabalhadores, para que esses trabalhadores pudessem encontrar um pouco de sol, o seu espaço debaixo desse sol, que os seus produtos pudessem ser vendidos e tudo. Então, se você for pensar assim seriamente, você pode dar uma solução para o trabalhador cooperativo que não necessariamente você tem que fazer uma solução de luta de classe. Não necessariamente. Então, foram tensões que existiram. A resposta do marxismo não é a única que teve, que foi indicador de soluções. Então, o texto, ele vem com uma reflexão que não era muito a reflexão chamada dialética. Quando a gente fala dialética, não é? Era bom a gente ter só explicar o termo, esse negócio da dialética, é um pensamento, uma sociedade que está em movimento, que é muito falado. Uma comparação com o ovo. O ovo é o ovo, mas hoje já não é o ovo. O ovo é o pinto de amanhã. Mas o ovo não é o pinto de amanhã, o ovo já é o galo de amanhã, a galinha de amanhã. Porque esse pinto vai se transformar, vai chegar a ser galo. Então o pessoal vai dizer que o ovo é a tese, o pinto é a negação do ovo, e a antítese, que é o galo, a galinha, é a junção daquilo tudo em um novo ser. Então a dialética era muito nessa história. O sim, o não, depois o sim e o não junto. A afirmação, a contradição, depois uma síntese dessas duas coisas. O pensamento dialético vai dizer que a sociedade era a sociedade feudal, escravagista. A sociedade escravagista tinha a sua negação, que era o escravo, que levou a uma quebra do sistema. Depois veio a sociedade feudal. Feudal tinha um servo de gleba, que era a contradição do sistema. Depois passa para a sociedade capitalista. A sociedade capitalista, o proletariado, a contradição, vai passar para a socialista. É uma forma, assim, uma tipo de leitura muito às vezes, por mais que queira ser dialética, que queira ser um movimento, mas muito linear. Muitas críticas em relação a isso na história. Mas então, aqui a América Latina, ela foi muito envolvida com esse tipo de coisa. Eu me lembro bem quando eu fiz o seminário, aqui em Fortaleza, nós estávamos com um impacto muito grande na libertação. O pessoal não queria saber de negócio de personalismo. Esse negócio de personalismo é um negócio que era um negócio assim que não ajudava. Era um negócio meio burguês, era um negócio que era fora da realidade, o negócio mesmo era uma perspectiva dialética. Quando depois eu fui para a Europa, já agora nesse 2005, eu me assustei muito com a maneira de raciocinar. Que a academia que eu estava, que era a função do leitorista, a leitura, bem dizer, toda era personalista, de um tipo de reflexão que o meu seminário não aceitava, não gostava.
E eles vão direto no personalismo. E eu fui ver de fato que eu fui educado numa visão muito estreita do personalismo. Porque o que era dito muito para mim, o personalismo era muito desigual, muito isso, muito aquilo, muito burguês. Você vai ver de fato, pelos próprios documentos da igreja, que não tem nada de burguês, não. A reflexão ela tem uma matiz que parte da pessoa, do respeito à pessoa, que é a imagem e semelhança de Deus, que tem a parte material, que é corpo e alma, tem sua parte espiritual, que depois ela vai formar relações na família, no Estado, nas relações internacionais. Que coisa mais maravilhosa você pensar que nas relações internacionais, para elas serem bem resolvidas, a pessoa tem que ser bem respeitada na sua condição. Então, essa afirmação do documento, que nós não podemos encontrar uma verdadeira paz sem o respeito à pessoa, é fundamental. Aí nós podemos chegar a nos perguntar, e por que não existe paz? Porque existe tanto desrespeito às pessoas, naqueles seus direitos mais básicos, nas suas situações mais básicas. Mas eu estou falando aqui de direito da pessoa. Mas o texto, por exemplo, da Paz Sintética é muito feliz, porque ele vai dizer assim, que todo direito corresponde a um dever, e todo dever corresponde a um direito. Não podemos falar só de direito, também não podemos falar só de dever, mas todo dever corresponde a um direito, e todo direito corresponde a um dever. Isso é muito importante porque, por exemplo, hoje nos trabalhos de conscientização, as pessoas vão ensinar os direitos das pessoas. Todo mundo abre a boca porque isso aqui é direito que eu tenho. As pessoas chegam na igreja e têm um direito a isso. Sim, todo mundo tem direito, que corresponde a um dever. Mas você fez o seu dever de casa? Não é? Às vezes as pessoas querem só falar do direito, mas não querem se lembrar da parte do dever. Então, todo dever corresponde ao direito, todo direito corresponde ao dever. Muitas vezes até já vi comissões de direitos humanos que vão fazer trabalho de conscientização com as pessoas. Só direito. O pessoal sabe, fica louco, só quer saber do direito. Cadê a responsabilidade, não é, de dar a sua parte? É muito bom ficar exigindo. Como também foi dito por uma professora aqui, uma professora diretora aqui da paróquia, que tem contato com as lutas públicas dos professores do ensino público. Ela me confessou, teve um embate pelos direitos dos professores lá na Câmara dos Vereadores. Esse professor até foi espancado, que não esteja errado, saiu sangue, mas ela conhecia o professor que saiu sangue. E ela foi questionar esse cara. É interessante, né? Você vai lá exigir os seus direitos de professor, mas você não me dá as aulas se você tem o dever de fazer. É claro que está errado a pancada ao professor, o desrespeito ao professor, não é isso que nós queremos justificar que esteja isso correto. Mas para dizer, às vezes as pessoas estão tão loucas pelos seus direitos, muitas vezes as coisas mais básicas do seu dever, não é? Hoje mesmo eu tive sabendo de professores de universidades federais, dão uma hora lá de aula e recebem 40 horas. Como é que pode um negócio desse? Então as pessoas querem ter o direito ao salário lá na folha de pagamento, mas o dever de cumprir com que... Estou falando de exceções, não estou dizendo que todo mundo faz isso, me permita, não é? De repente a pessoa pode se sentir ofendida. Mas o senhor está indo contra o nosso trabalho aqui para fazer tanto esforço. Não é isso, são tantas situações que existem. Poderia ser qualquer outra área, todas as áreas têm essa situação. Se nós temos da igreja, nós temos isso. A pessoa quer ser o direito e o dever fica a dever. Então, a Grade de Spes é construída, tá, dentro dessa perspectiva, que a paz ela vai ser construída em cima do respeito à pessoa. E ela vai fazer também uma hora decisiva. Essa hora decisiva que eu tive comentando inicialmente. Nós estamos sim dentro de uma situação que precisamos mais do que nunca nos envolver com essa construção da paz dentro da nossa sociedade, porque a paz não é só você estar em guerra contra o país, você pode estar em guerra dentro de uma situação de guerra civil. Agora mesmo, o colégio do Pia Marta, eu estive conversando com o padre Judicael, que é o diretor da escola dos padres esquematinos,
Eles estavam me dizendo que estavam deixando de dar assistência e ficar apenas ajudando agora, na escola, 700 jovens, assumidos por eles. Fora os alunos que pagam. Mas eram 1.200 jovens. Eles tiveram que diminuir aí uns 500 jovens. Não é? Porque não estavam com recurso. E falando com as instituições de governo aqui, o pessoal estava mais ou menos assim dizendo, cada um faz aquilo que aguenta. Estava tipo assim, se vira. E eles estavam dizendo, olha, nós achamos que o momento que nós estamos vivendo na sociedade não é um momento assim por se vira. Não é um momento assim porque nós poderíamos, eles lá podemos talvez não receber ninguém, receber 2, 3, 4. A pessoa, a instituição, porque eles conseguem manter uma situação que já é um milagre, 700 jovens, fora, temos 500 que eles têm no orfanato com a banda de Pacatuba, na cidade de Fortaleza. É um trabalho, vamos dizer, talvez nesse oceano de coisa seja muito pequeno, mas para uma instituição como nossa, ligada à igreja, é algo assim fantástico. Não é? E muito provavelmente nós não temos outra instituição que atinge de uma forma tão gratuita assim, de um trabalho tão belo como estamos nos permitindo aqui. Então é uma hora importante. Mas a igreja também ela vai se deter muito, ela sempre vai querer se deter nessa história. Principalmente no período de guerra, o Papa Pio XII entrou nessa questão. Tá? O que é a guerra? O que é a paz? O que é a guerra? Esse negócio veio. Então, assim, você está numa situação de conflito, de guerra, é claro que você quer que essa terra termine para você viver a paz, né? Quantos beijos e abraços lá em Nova York, que tem dos registros, a guerra acabou, os pessoal se beijando, que ficou lá no história. Todo mundo quer que a guerra acabe, as cirandas que foram feitas em diversos países. Mas, então foi feita uma afirmação um pouco a partir do negativo. A paz não é a ausência de guerra. Porque nós podemos pensar que paz não está havendo bomba para lá e para cá. Então, se nós não estamos em guerra num estado com o outro, nós estamos em paz. E às vezes não é assim. Porque nós podemos não ter um estado de guerra entre estados e vivemos em estado de guerra. Nós podemos aqui nos perguntar no Brasil, não é? Essas manifestações que foram para frente, esses conflitos que estão tendo, às vezes tanta confusão, esse problema dos presídios aí, os problemas dos morros que o tráfico controla, e quando se faz qualquer coisa que desagrade um ou outro grupo de tráfico, a sociedade paga de uma forma muito séria com carros, ônibus que são incendiados e tudo. A gente pode se perguntar, mas será que nós estamos vendo uma sociedade que vive em paz? Por exemplo, eu não tenho aqui a estatística, mas diz que a sociedade brasileira se move mais do que gente que em outros lugares por aí que estão em guerra. Então, podemos não estar assim, né, um tiroteio muito claro, mas o tiroteio existe. A doença, a falta de paz existe, porque tomemos muito claro que a nossa cidade, nós não estamos em guerra, mas nós não podemos sair em paz da nossa casa. Todo mundo está querendo um guarda em cada esquina. Quando não tem guarda, o pessoal se aproveita. Há pouco dia eu estava vindo para cá, houve um assalto violento, 2 carros na minha frente. Você vai para um lado, vai para o outro, o pessoal pega para lá e para cá. Feliz daquele ainda que não foi introduzido na sociedade de violência, mas todos nós com as nossas histórias de violência na família, na nossa casa, é um negócio. Será que isso de fato é paz? Né? Será que isso realmente nós podemos dizer que é paz? Quer dizer, paz é algo mais profundo. Então, primeiro que nós falamos isso de guerra, não podemos nos acomodar que paz é porque não estamos em estado de guerra. Também isso aqui é uma herança que vem da Paz Sinteres, do João 23. O João 23 ele vai dizer que existem 4 alicerces para a sociedade construir a verdadeira paz, para viver bem, para viver a paz, que é o amor, a justiça. O texto não fala, acho estranho, porque esse texto vem depois da Paz Sinteres e não frisa tão claro aquilo que o João 23 indicou. Porque nós vamos ter então paz, solidariedade, amor, justiça, verdade, como as 4 bases que para construir uma sociedade. Eu não posso construir uma paz sem justiça. Eu não posso construir a justiça sem verdade. E eu não posso construir a verdade sem amor. Essas coisas, elas têm que estar casadas.
para que possa acontecer de fato essa paz. Também, então, o texto vai dizer, como é o magistério da igreja, que de fato a paz profunda era vem do Cristo, não é? E a paz que nós podemos experimentar também em nossa sociedade era também uma graça que está ligada ao Cristo. Mas é rápido nessa consideração, tá? Talvez lá na Paz Sintése nós possamos ter mais indicações sobre o que de fato é a paz. Mas então a paz bíblica é uma paz que acredita que é muito profunda, que é uma paz que brota do seu interior, não é? Da sua relação com Deus, que as coisas podem estar críticas, mas que essa paz é um fruto do Espírito Santo, que muitas vezes ela supera os momentos de tribulação. Você pode estar numa situação de grande dor, grande sofrimento, mas ter essa paz interior dentro de você. Então nós poderíamos nos questionar muito sobre essa paz, porque essa paz bíblica é chamada Shalom, não é? Os judeus saudavam, desejando para os outros o Shalom. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse que nós, quando entrássemos numa casa, deveríamos desejar a paz que esteja nessa casa, que nós deveríamos ser mensageiros de paz, não de violência, nós deveríamos ser essa paz de Deus, porque se nós chegarmos num lugar de paz, a nossa paz vai chegar a essas pessoas. Isso aqui é muito bacana, porque nós então temos uma experiência com Cristo, conhecemos uma experiência de paz, que também não é para ficar fechada só em nós, é uma paz que deve transbordar, chegar às outras pessoas. Mas nós poderíamos aqui pensar sobre o sentido dessa paz profunda, que é viver no Cristo e viver no Cristo. O texto vai ressaltar que os cristãos são pessoas pacíficas. Nós podemos tomar o texto da bem-aventurança. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Aquele que promove a paz é um ponto importante para que as pessoas reconheçam que ele, de fato, é uma pessoa diferente, que ele é uma pessoa abençoada, que ele é uma pessoa enviada de Deus. Você tem casos bem interessantes, por exemplo, uma figura como Gandhi, né? Figura como Gandhi, que foi uma pessoa pacífica. Ele não era cristão, mas de repente nós podemos dizer até que ele fosse mais cristão que alguns de nós, pela coragem que ele teve de abraçar a paz. Inclusive, ele era muito radical, porque nesse texto último que nós lemos no Evangelho do Domingo, se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda, porque ele dizia, se os cristãos vivessem aquilo que o Cristo orienta, eu também seria um cristão. É uma maneira dele questionar, criticar, mas tem o seu fundamento, não é? Porque de repente nós podemos ser pessoas que somos convidados a ser esse testemunho de paz, não tem essa paz toda para transmitir. Mas os cristãos de verdade devem ser pessoas pacíficas, que o texto ele registra muito bem. Devem renunciar à violência. Essa renúncia da violência ela é muito importante. Eu vejo como a renúncia da violência ela é algo que nos desafia. Porque, por exemplo, nas manifestações que nós tivemos no país agora, do maio para cá, de junho para cá, tantas pessoas nas ruas pedindo umas soluções melhores, não é? De vida, e de repente vem pessoas que entram, o pessoal dos black blocs, entram na história, encapuzados, sai queimando, sai destruindo. Aí as pessoas começam, não, porque é isso, porque aquilo, não sei o quê. Tudo bem, e está certo que as pessoas reivindiquem seus direitos, tenham espaço para participar. De tudo isso aí, a gente tem que concordar. Agora, nós temos que ser radicalmente contra a manifestação de violência, o uso da violência nas manifestações. Porque se nós abrirmos mão desse elemento, gente, é como se o edifício se desconstruísse de tudo que a gente vai acreditando, tudo que a gente vai pensando. As coisas podem estar num clima, não é, radical, pode ter chegado ao extremo, mas também chegou ao extremo na vida de Jesus Cristo. E o texto vai começar a elencar certas situações bem concretas. Por exemplo, já vai chamar a atenção para o terrorismo. Hoje, terrorismo já, pelo período da década de 60, a igreja já está falando
chamando a atenção para o problema do terrorismo, que depois nós vamos ver um alargamento, um crescimento grande do terrorismo dentro das relações internacionais. Só que eu queria fazer uma observação que a conceituação de terrorismo ela não é aceita por muitas pessoas que estudam terrorismo. Ele vai dizer que o terrorismo é uma nova forma de guerra. Tem gente que considera que não é uma forma de guerra. Por quê? Porque ele diz que o estado de guerra é um estado que deve ser de um estado contra o outro. Tá? Um estado, por exemplo, decreta guerra. O Iraque decreta guerra contra os Estados Unidos contra o outro. É um estado que se estabelece, é uma situação que se estabelece entre estados. O terrorismo não é uma situação que se estabelece entre estados. Por mais que tem gente, vamos supor aqui, tomar um exemplo, como foi o caso do Bin Laden, nesse sentido representante do mundo islâmico, do mundo árabe, mas não representa o Estado. Então, alguns técnicos consideram que se você dá o status para o terrorismo de guerra, é um status muito alto. Agora nós poderíamos passar horas e horas aqui perguntando o que de fato é terrorismo. Porque o terrorismo, usar o terror para conseguir soluções políticas. Não é? E esse terror muitas vezes fere os civis indiscriminadamente, que é um grande jogo de leis internacionais sobre isso, e nas situações de guerra deve acontecer entre forças armadas, entre militares. A população civil tem que ser sempre resguardada. Quando a população civil é atingida de uma forma mais drástica, aquilo ali já tem um agravante muito grande, que a opinião pública internacional pode se colocar contra aquele tipo de ação. Então, assim, uma coisa é você atacar um Iraque com um ditador chamado, vamos supor, Saddam Hussein. Não que aquilo possa dizer que foi uma solução correta dentro do direito internacional. Mas uma coisa é você fazer ações contra o Saddam Hussein, outra coisa é você fazer ações que feriam de morte crianças, mulheres, ancianos e outras coisas mais. Então, isso aqui é uma coisa muito delicada. Agora, também existem estudiosos, como tem um famoso estudioso, que é o Noam Chomsky, que é um cara dos Estados Unidos, que faz muita crítica aos Estados Unidos, que ele diz que o terror é assim: o que os outros fazem contra a gente é terrorismo. O que nós fazemos contra os outros é guerra de baixa intensidade. Quer dizer, o terrorismo que os Estados Unidos fez na Nicarágua não era terrorismo, era guerra de baixa intensidade. O terrorismo que os Estados Unidos fez nos países islâmicos não era terrorismo. Então, existe um problema aqui de nomenclatura, né? É como se a nomenclatura fosse usada só para os inimigos, nunca para aquela situação de pessoas que têm mais poder. Então nós temos dentro do quadro internacional diversas situações de injustiça, não é? Por exemplo, uma coisa muito típica, quando o pessoal quer desqualificar um movimento de manifestação popular. Tomemos agora a Ucrânia. A Ucrânia, o presidente estava dizendo que os opositores eram terroristas. Se você chama o pessoal de terrorista, o pessoal que não... Aquela manifestação está desqualificada, não é a voz do povo, não é? Ou então você diz também, são um bando de rebeldes. Se você diz que o pessoal é um bando de rebeldes, insurgentes, são pessoas desequilibradas, que não tem nada na cabeça, que estão brigando por coisa toda que não tem importância. É uma forma de desqualificar, não é? Mas se você diz, por exemplo, resistência, que o pessoal do Iraque não era rebeldes, mas que eles eram uma resistência, a linguagem já muda completamente a situação. O povo de lá tem o direito de se opor a uma situação de uma invasão dos Estados Unidos. Então, se você for ver esse tipo de discurso na televisão, você registra muito. A televisão, quando está querendo detonar alguém, é rebelde, é insurgente. Tá? Não vai chamar de resistência. É muito raro, a não ser que seja a favor dos interesses das grandes nações, dos grandes países, dos países mais ricos. Então, o problema do terrorismo, que é um problema crescente.
O Papa João Paulo II foi um que depois, posteriormente, criticou muito a situação do terrorismo. Inclusive, o João Paulo ele era uma figura muito escutada pelos islâmicos, porque se nós formos olhar um pouco para trás, quando houve o ataque dos Estados Unidos, ele foi uma das únicas vozes de instituição que fez uma provocação clara dizendo que era contra aquilo ali, não é? Então, assim, tem uma voz internacional que vai contra o que está dominando, está utilizando aquilo, foi muito bem acolhido pelo povo islâmico. Mas o Papa, ao mesmo tempo, criticava o terrorismo de certos grupos islâmicos. Depois ele vai dizer muito que nós não podemos usar a imagem de Deus para justificar um ação de terror. Inclusive, no diálogo ecumênico, João Paulo II bateu muito nessa tecla, porque ele fez conferências lá em Assis com grandes representantes de grandes religiões, e ele queria bater muito nessa tecla, que as religiões, as grandes religiões do mundo, não dessem espaço para utilizar da sua espiritualidade para justificar que Deus concorda com o terrorismo. Tá? Então, isso aqui é um outro ponto. Queria passar para esse negócio de prisioneiros de guerra e objeção de consciência. O direito internacional tem vários acordos que o prisioneiro de guerra ele não pode ser tratado de qualquer maneira. Não é porque você é prisioneiro de guerra, agora vou furar seu olho, vou cortar os seus órgãos genitais, vou esquartejar. Tá? Existem convenções, porque também tem o seguinte: de repente eu peguei a guerra e fiz tudo de atrocidade com o outro. Agora o que vai ser de mim? Tomemos o caso da Alemanha. A Alemanha fez todo tipo de atrocidade lá com os hebreus. Depois que o pessoal fazer pagar no mesmo pacto, e o pessoal paga no mesmo pacto, né? Porque foi dito que quando os aliados chegaram em Berlim, saíram estrupando tudo que foi mulher que encontrava pelo caminho. São as informações que a gente tem. Então, se você trata as pessoas de uma forma animalesca, é muito provável que você vai ser tratado. Eu vou dizer animalesca, porque os animais não merecem ser tratados assim. Não é? Isso já é uma coisa muito antiga, prevista por Cícero, que foi um grande jurista do Império Romano. Ele dizia: nós não podemos fazer qualquer coisa com os nossos prisioneiros, porque um dia nós romanos podemos perder a guerra e quem vai ser a gente? Isso é de longas datas. Mas se uma coisa muito bacana que o texto vai falar é sobre a objeção de consciência do soldado. Uma pessoa pode fazer objeção de consciência que não quer ir para a guerra. Eu não vou para guerrear, eu não vou matar ninguém, porque isso é contra os meus princípios. Inclusive vocês entendem como isso é radical no ser humano. Nós somos educados para não matar o outro, normalmente. Uma coisa mais, vamos entender aqui, que seja normal, que seja sadio, não seja mais normal isso. Mas o correto seria que nós deveríamos passar pela educação que nós não deveríamos não matar os outros, não matar. De repente você é educado a matar. E você tem que matar. Então é um negócio muito... dando um nó na cabeça das pessoas. Então tem gente que não consegue fazer esse tipo de rotação. E se você também não vai para a guerra, já com o seu estado, você tem que ser fuzilado. Ou você vai, quem vai papocar é você. Então começou a se abrir a questão da objeção de consciência. Aquele soldado que não quisesse ir para a guerra, ele poderia fazer um outro serviço para o Estado, até que tivesse ligação com a guerra, que não necessariamente fosse campo de guerra. Isso é um direito, isso é uma coisa que a Igreja diz que deveria ser mantida, o direito à objeção de consciência. Esse negócio de objeção de consciência, gente, é um negócio bem interessante. Porque esse negócio é antigo dentro da Igreja, tá? Esse negócio é bem antigo dentro da Igreja. O Tomás de Aquino, lá dos 1200, depois de Cristo, quando ele escreveu na Suma Teológica dele, ele falava o seguinte sobre as leis. Ele falava que existiam leis iníquas. O que eram leis iníquas? Eram leis que não respeitavam a lei natural. Ora, ele dizia que a lei natural é uma lei dada por Deus, que tem que ser respeitada. Tá? É uma lei que tem que ser respeitada. Se a lei natural
Se eu sei que a lei natural está sendo desrespeitada, eu devo desobedecer. Então ele dizia, se existir uma lei que desrespeite a lei natural, ela é uma lei iníqua. E o barato da lei é o seguinte, isso que ele vai falar bem legal, é o João 23 na carta da Paz Sem 10. Ele vai dizer que a lei, qual o papel da lei dentro da sociedade? O papel da lei é que a lei ela deve forçar a consciência do cidadão. Bem, eu sou proibido de atravessar o sinal vermelho. Se eu atravessar o sinal vermelho, eu posso matar alguém, eu posso provocar um acidente, eu posso levar uma multa. Então a lei é essa, sinal vermelho, pare. Não é? E eu vejo que aquela lei ela tem um sentido, ela tem uma importância. Então a minha consciência vai dizer, não, isso aí está legal, isso eu vou concordar. Mas eu posso ter uma lei que não respeite a lei natural. Pode ser que de repente o soldado ache que eu ir para a guerra está contra a lei natural. Então ele diz, aquele que vê que a lei está desrespeitando a lei natural, ele tem o dever de desobedecer a lei. É terrível, muito que o cara botou mais aqui. Ele tem que ter o dever de desrespeitar a lei. Tomemos por exemplo, tá? Sim, aí ele dizia mais. Mas se você tiver dúvida que aquela lei não desrespeita a lei natural, se você tiver dúvida, desrespeita ou não desrespeita, tá certo? É melhor você obedecer. Porque se você não respeitar a lei, você vai sofrer infrações, você vai sofrer as penalidades. A lei é feita para quê? Se você faz a lei, então tudo ok. Se você não faz, você tem as penalidades. Então você tem que estar com a cabeça bem direitinha, bem legal, para saber se essa lei respeita ou não respeita. Só que esse tema da lei natural, que é um tema assim, que alguns não engolem, não querem mais aceitar essa lei natural, se nós temos mais tempo para conversar sobre isso, a lei natural hoje está muito relacionada com os direitos humanos. Nós vamos fazer o desenvolvimento da lei natural até dar direitos humanos, nós poderíamos dizer que a lei deve respeitar os direitos humanos. O Habermas, o ateu, eu gosto de falar de citar o cara, ele diz que para uma lei ser feita, tem que ter uma rica base moral, uma base ética. Se uma lei for feita sem uma rica base moral, ela é frágil na sua estrutura e muito provavelmente vai encontrar problemas na sociedade. Então, é com o Tomás de Aquino que vem esse negócio de desrespeito às leis civis. É muito estranho que você acha que é lei, porque muitas vezes a gente tem uma mentalidade legalista, né? A lei está ali, eu tenho que obedecer a lei. Inclusive tem pessoas na igreja, que eu me deparei assim, que é bem ligadas ao tribunal, esses fóruns da magistratura, se a lei disser, está dito. É como se a lei fosse algo intocável, né? Mas, e a lei? Ela, de fato, ela tem uma base moral que se resolva bem? Vamos resolver um pouco só com o soldado, tá? Então, a igreja, vindo da tradição de Santo Tomás de Aquino, ela acha, que considera que se o soldado está achando que está ferindo a lei natural, tá? E está querendo desrespeitar, ele tem um direito de fazer objeção de consciência. O tema da objeção de consciência é pouco difundido aqui na América Latina. Diz que ele é muito difundido na Europa. Na Europa, a igreja, os movimentos são mais atentos a isso. Mas isso, gente, tem diversos problemas. Porque você, por exemplo, eu tenho a questão da lei de pesquisa células tronco-embrionária pelo Supremo Tribunal Federal. Foi feita primeiro uma lei, não vou poder descrever do histórico da lei. A lei primeira foi votada junto com os transgênicos, e lei de pesquisa célula tronco-embrionária. Depois foi pedida uma revisão, uma votação. Os juízes do Supremo Tribunal chamaram assessores da medicina. Vocês podem procurar esse debate dentro da internet que vocês encontram, para vocês verem o que cada cientista disse, o que cada juiz depois falou. Mas ele dá essa base para a objeção de consciência. E o Habermas, ele vem falar hoje de uma linguagem mais atual, que deve haver uma rica base moral. Rica base moral.
para justificar a lei. Sem essa base moral, a lei fica fragilizada. Mas retomemos a lei que foi votada, se não me engano, em 2008, sobre células tronco-embrionárias. O juiz do Supremo Tribunal chamou 22 assessores para dar opinião. Gente, foi escandaloso o que aconteceu. 11 cientistas foram a favor da pesquisa célula tronco-embrionária. 10 foram contra. E um não deu voto. Então, num problema tão sério de pesquisa célula tronco-embrionária, a assessoria do Supremo Tribunal estava, bem dizer, dividida meio a meio, pau a pau. Está entendendo qual é o problema? E eles tomam uma decisão seríssima de pesquisa célula tronco-embrionária quando acabou-se. Tá? Não querem estar diante das raciocínios dele, não. Mas nós podemos botar uma grande interrogação. Mas será que essa divisão da votação não coloca uma coisa muito crítica, que é a justificativa moral sobre as pesquisas nessas células tronco-embrionárias? Você também tem o problema dos caras, o casamento dos pares homossexuais, né? Que a igreja considera que vai contra a lei natural. Tem muita gente por aí, eu conheço padres que falam que essa lei natural faz junto, não deve encontrar outro esquema, porque você tem que fazer um esquema que justifique que está tudo ok. Eu conheço professores que dizem que casamento homossexual é a mesma coisa que casamento heterossexual, não tem diferença nenhuma. Eu discordo. Tá? Já tive outras observações sobre isso, em outros momentos que falei sobre essa questão. Mas por exemplo, lá na Espanha, teve juízes que não quiseram dar o casamento para os pares homossexuais, porque achavam que aquilo ali era uma coisa, podemos dizer, que a base moral não estava muito bem justificada. Como a base moral não é muito bem justificada, as pessoas têm problema de consciência. Você vê que a lei não resolve o problema de consciência da pessoa e começa a gerar conflito. Tá? E acaba sendo lá punido. Eu sei que uma vez uma teóloga argentina, eu estava falando sobre esse tema, ela vai dizer assim: você diz isso, Marcos, porque você pensa com a cabeça da autoridade. Tudo que a gente fala, que a gente concorde com o Vaticano, com a Santa Sé, nós somos pessoas acríticas, não temos esse senso crítico e nós simplesmente baixamos a cabeça e dizemos amém. E então, você fala contra, aí você está sendo uma pessoa crítica. Então, estava comentando com uma pessoa sobre esse problema de pares homossexuais, casamento. Então ela disse que eu estava com essa cabeça da autoridade. E eu disse: mas você viu que o negócio não foi bem resolvido lá na Espanha, os bispos, os juízes não querendo dar o casamento? Esses juízes têm que ser demitidos. Eu disse: você está pensando com a cabeça da autoridade? Porque se o juiz não concorda com a autoridade do Estado que está aquilo ali, aí entrou uma crise, porque tem gente que é assim, critica Deus e o mundo, às vezes só sobra Deus e só sobra a mãe, o resto todo mundo é passando de Cristo, menos eles. E quando qualquer pessoa pode dizer alguma coisa que filha sua ou acha que feriu ou que questionou um esquema errado que a pessoa tem, entra numa verdadeira crise. Então, assim, para dizer que, concordando ou não concordando com o que eu estou dizendo, uma pessoa pode achar que o casamento para o homossexual não está bem resolvido e de repente negar. Como também nós tivemos no Supremo, novamente o Supremo no meio, o Supremo legislou uma causa que ele não devia legislar, ele devia ter uma lei no país, né? Isso aqui é um outro debate. Então, assim, sabe, o Tomás ele vai dizer que se você tiver uma lei que você pode ver que é iníqua, você tem o dever de desobedecer. Então, se eu sou um dono de cartório, que a lei está dizendo lá, se você não der o casamento por par homossexual, você vai ser denunciado. Aí você fica como? Simplesmente calar a boca? Tem padres, sim, que dizem que tem que calar a boca, porque ninguém vai ser preso. Mas eu acho que as pessoas têm que ter o direito de fazer objeção de consciência. Agora mesmo, na Europa, está acontecendo um problema muito grave. Os movimentos abortistas querem tirar dos médicos o direito de objeção de consciência diante de uma prática de aborto que o Estado diz que quer fazer. Está vendo o problema? Vamos dizer, de repente, o Estado diga
Tipo, problema psicológico, vamos do problema psicológico não. Porque como nos Estados Unidos nós temos lá, não é? Que o problema do aborto, quando a mulher está sentindo dores de parto, a pessoa pode abortar. Então, de repente, se eu posso abortar e o Estado tem o dever de fazer essa aborto que eu quero, de repente eu posso fazer uma objeção de consciência, não quero fazer uma loucura dessa. Aí você acaba tirar esse direito de consciência da pessoa. Quer dizer, isso é uma coisa profundamente totalitária. Que esses movimentos ditos libertários, se dá das quantas e não sei de quê, não é? Vivem, vamos dizer, tentando promover. E esse negócio é muito sério, porque agora mesmo na Assembleia que teve lá da Catedral, eu soube que estava um padre lá que era desse tipo de pensamento, estava dizendo, a vida começa a partir do nascimento. Se você tem uma vida a partir do nascimento, você pode abortar até antes do nascimento. O raciocínio é muito claro, o raciocínio é muito certo, e você vai ficando meio assim, estranhando, porque isso é dito dentro do seio descaradamente da igreja. Mas não é ensino da igreja, isso aí não é ensino da igreja. Então, esse problema da luta pela objeção de consciência, o direito da objeção de consciência, que é algo que o Vaticano fala mais em relação ao soldado, e já cresceu também em outras situações, é algo que nós deveríamos também manter. Um profissional na área da saúde, um profissional na área jurídica, um profissional na área militar, está achando que aquilo ali é uma coisa gravíssima, ele não tem condição de levar aquilo adiante, ele tem que ter o direito de ter objeção de consciência. Então nós entramos aqui numa situação muito estranha, tá? Que é esse negócio do nazismo, não é? Minorias, onde está a destruição de minorias? Eu apaguei. Destruição de cidades inteiras, não é? Mas tinha a destruição de minorias e de etnias. Então o nazismo, quando a guerra acabou e o pessoal foi levado, não é, para o julgamento, para o famoso Tribunal de Nuremberg, que é um outro fato histórico que as pessoas podem pesquisar na internet. O Tribunal de Nuremberg teve grandes polêmicas nesse tribunal. Uma das grandes polêmicas foi: os nazistas diziam, nós não fizemos nada errado. O que nós fizemos foi simplesmente obedecer ao nosso Estado e as nossas autoridades. Se nós estamos obedecendo às nossas autoridades, nós não podemos ser condenados. Difícil, né? Difícil. Aí o argumento que a promotoria encontrou foi: não, mas existem coisas que mesmo o nosso Estado mandando fazer, a lei natural impede que a gente faça. Tem coisas que nós não podemos fazer do ser humano. Então, o raciocínio do Tribunal de Nuremberg foi a partir da lei natural, que é um tipo de argumentação que o pessoal acha muito furada. Eu não acho tão furada porque, num caso muito extremo da história da humanidade, voltou e teve seu sentido. A lei natural indica que, mesmo em situação extrema, nós não podemos, mesmo com a justificativa de obedecer aos superiores, de fazer aquele tipo de coisa. Isso aqui também é uma coisa muito grave para a igreja, porque a gente fala de obediência cega. Eu não acho que tem que ter obediência cega, sinceramente. Se o superior de casa religiosa manda fazer uma coisa, o discernimento da pessoa não é retirado. Porque o meu superior, então, pode exigir muita responsabilidade. Eu não sou daquele tipo de argumento que quem obedece, tá? Quem obedece é isento de pecado, de maneira nenhuma, porque os nazistas não obedeceram. O que me garante que uma pessoa de igreja não possa também ser um nazista disfarçado? E não vai fazer coisas totalmente erradas? Não é? E nós temos diversas situações críticas, né? Por exemplo, houve um problema dos padres, dos bispos de Lefebvre. Não é? Teve os bispos de Lefebvre, que não sei se vocês acompanharam, que foram acolhidos novamente pelo Bento XVI, e houve uma confusão tremenda com a Alemanha. A menina lá, da Merkel, né? Ela tive bem dizer, cortando as relações com o Bento XVI, porque o Bento XVI aceitou bispos negacionistas. O que eram os bispos negacionistas?
Eram bispos que negavam que aconteceu o Holocausto. Rapaz, isso foi uma confusão tremenda. O que foi dito, o que foi justificado, é que Bento XVI não sabia desse estado de negação. Mas é uma coisa crítica, porque é claro que se você vai fazer um processo de reabilitação de uma pessoa dessa, a intenção é o seguinte, era rechamar ou reintegrar, não é, aquele lado da igreja que estava lá, vamos dizer, separado, tentar fazer uma união de novo. Mas isso foi muito, muito criticado. Então, assim, de repente, aquele bispo lá que é negacionista começa a dizer coisas para os seus subordinados, e eu vou ficar calado, assim, eu vou ficar simplesmente obedecendo sem discernimento da minha parte. Então, o fato da obediência existir e dever acontecer, tá, não implica que eu retire meu discernimento. Então, eu não posso fazer, dentro da minha obediência, uma coisa contra Deus e contra o ser humano. Tá? Isso aqui é uma coisa muito séria. Tá? Que os nazistas disseram, não, nós estamos simplesmente obedecendo o Estado, mas essa resposta não justifica. Então, acabaram sendo de fato condenados. Então, a igreja vai dizer que existe um direito natural internacional e certas coisas devem ser impedidas. Então, avançando também a mais. Eu disse para vocês que a igreja no Vaticano diz assim, anátema seja, mas tem condenações. Eu já falei para vocês do genocídio, do tráfico de pessoas, da exploração das pessoas mais pobres, do aborto, da eutanásia. Mas também na Doutrina Espécie tem coisas bem claras. Aquelas guerras totais são crime contra Deus. Guerra total. O que é a guerra total? Não existe ética, não existe nada, não sobrou mais nada no ser humano. O que a gente deseja fazer está explicado que é o nosso inimigo, pronto, acabou-se. E dentro desse sistema de guerra total, destruições de cidades inteiras é um grave crime contra Deus. Onde nós estamos aí? Nós estamos em Hiroshima e Nagasaki. Tá? O concílio está condenando aquilo que foi feito no Japão, mas não só no Japão. Também aquilo ali foi o que os aliados fizeram no Japão. Mas os aliados fizeram também uma coisa muito grave na Alemanha, em Dresden. A cidade de Dresden foi a primeira cidade que passou por um processo de destruição total com bomba de fósforo. Aquelas bombas incendiárias, as bombas caem e incendeiam e fazem a pessoa ficar um churrasco. Essas bombas atualmente elas são altamente condenadas pelo direito internacional. De vez em quando, agora por exemplo mesmo na situação que teve lá na Síria, tiveram alegando que nas injustiças que aconteceu, teve utilização de bomba de fósforo. Então, a cidade de Dresden ela foi toda bombardeada por bombas incendiárias, que diz que as pessoas corriam para o rio para fugir do fogo e o rio pegando fogo. Então, esses dois casos muito graves que aconteceram no período de guerras foi criticado e condenado pela igreja. É interessante observar que a igreja condena então as bombas atômicas, essas destruições, dentro do contexto de Guerra Fria, tá? Dentro do contexto de luta pelo poder, e é uma crítica direta aos aliados. Aos que não são, os aliados é aquela turma também que não é dita comunista, não é? Bom, porque ela faz a crítica ao nazismo, sim, a igreja faz a crítica ao nazismo, como isso que eu falei para vocês, não adianta apelar que estava simplesmente obedecendo, é uma crítica ao nazismo, mas também tem uma crítica do outro lado dos aliados. Outra coisa interessante aqui é que o texto vai dizer que a dissuasão não é a paz segura. O que é dissuasão? Eu tenho uma bomba atômica dos Estados Unidos, mas aí eu vou à União Soviética, eu vou ter bomba atômica. Eu faço 3 bombas atômicas, eu faço 5, o outro faz lá com 10. Aí fica correndo, ninguém joga bomba atômica em ninguém. Mas você não é doido de jogar uma bomba atômica em mim? Porque se você jogar uma bomba atômica em mim, eu jogo 10 em cima de você. Então, é a questão da paz feita pelo medo. Que um e o outro tem arma, então ninguém vai atacar o adversário por causa dessa dissuasão provocada pelo medo.
Então o texto também vai dizer que isso não é a verdadeira paz. Porque o que pode acontecer? De repente vamos dizer que alguém erra o botão, né? Era o botão que era para desligar, aperta o botão que é para acionar. Sempre nós vivemos com esse problema e ainda vivemos, porque tudo pode acontecer. Por exemplo, aquele problema de Chernobyl, daquela usina, que teve aquele grave problema nuclear lá, que se espalhou uma nuvem tóxica pela Europa toda, pelo mundo. Aquilo ali foi um erro da turma da noite que administrou mal a solução. O que garante que você não tem uma coisa mal administrada, que de repente um erro desencadeia uma guerra tremenda? Então, do período de Guerra Fria, várias vezes isso aconteceu. Também outra coisa é a seguinte, isso é dito, né? A indústria de arma bélica, ela fica fazendo bomba. Mas ela está ganhando para fazer bomba. E de repente essas bombas não são usadas. Vai servir para quê? E os nossos patrocinadores, os nossos financiadores vão ficar gastando dinheiro com coisa que não é utilizada. Gente, nosso trabalho tem que servir para alguma coisa, né? Essas bombas têm que explodir na cabeça de alguém. Então, se vê também isso na política, infelizmente, na política internacional. Tem uma indústria bélica tremenda por trás, e essa indústria bélica que é terrivelmente rica, ela não vai ficar produzindo sem sentido de vida. Ela tem que procurar o sentido de vida dela e quer explodir essa bomba na cabeça de alguém. Então, muitas vezes, uma guerra, você pode perguntar, será que essa guerra mesmo tem sentido? Será que se justifica? Vai te ver se perguntando, né? Uma guerra lá que teve do Golfo, lá no Iraque, será que aquilo ali realmente era para ter acontecido? Só foi uma forma de arregimentar e justificar a indústria deles que tem que explodir bomba na cabeça de alguém? A tal ponto esse negócio é tão sério que tem um filme aí que é Guerra ao Terror. Esse filme, se eu não me engano, o nome do filme é Guerra ao Terror. Esse filme Guerra ao Terror, ele é um filme super sarcástico ou de denúncia. Ele demonstra que a guerra primeira do Golfo, ela foi uma grande propaganda. Uma grande propaganda, mas na verdade um monte de soldados foram enviados que na verdade não fizeram coisa nenhuma. Tá? Tem lá uma denúncia muito pesada que tem lá no... Então você pode se perguntar, será que de fato tinha sentido essa guerra ou não? Também o texto vai dizer que existe uma corrida, a corrida de armas, a corrida armamentista, prejudica os pobres. Depois o João Paulo II vai falar uma grande energia espiritual, também João 23 fala sobre isso, uma grande energia espiritual é jogada na fabricação de guerras, né? Na fabricação de armas. Então essa energia espiritual do ser humano, os bens econômicos que foram articulados, em vez de construir soluções para a pobreza, pegar esse dinheiro para criar fraternidade e tudo, então diz que é um grande prejuízo para os pobres. Mas é claro, né, gente? Guerra é poder da hegemonia, é a situação de hegemonia. O pessoal não está interessado com o pobre, está interessado em manter o seu poder. Então é um tipo de raciocínio muito estranho, muito diferente do que muitas vezes nós cristãos desejaríamos alcançar. Mas de fato, essa corrida de armas prejudica os pobres de diversas formas. Nós tivemos, por exemplo, um problema lá nos Estados Unidos, uma crise financeira. Eu não sei se essa crise financeira, deixa eu ver que ano foi. Não sei se foi pelo ano de 2008, não é? Teve uma crise financeira tremenda lá nos Estados Unidos. E de repente apareceu muito dinheiro para sanar, tentar resolver o problema. Mas, diante de uma crise tão violenta, o dinheiro aparece. Será que esse dinheiro não existiu para poder tentar resolver problemas graves da humanidade? A gente está se perguntando aqui agora sobre a Copa, né? A Copa, você acha que não tem dinheiro, de repente tem dinheiro para fazer um estádio desse, derrubar um estádio, de repente o dinheiro aparece, mas parece que o dinheiro não existe, de repente o dinheiro aparece. Como é que isso funciona mesmo? Quais são os interesses que se regem atrás dessa situação? Então, pronto. O texto, ele tem uma coisa muito diferente da paz sem terres. A paz sem terres, ela é radicalmente contra a guerra. Ele diz, o texto da paz sem terres diz, presta atenção que isso é estranho, gente. A guerra não é mais a solução para os nossos tempos de hoje. Já o texto da Gaudium et Spes, logo após a morte de João 23, vai dizer que é possível um tipo de guerra com legítima defesa.
Os textos dentro da Paz Sinteres, como o texto da Tratamento de Espécies, tem contrastes. O João 23 é radicalmente contra. E então o texto da Tratamento de Espécies vai falar uma coisa a favor. Possível. Por que é direito à legítima defesa? Se eu sofro uma agressão, a igreja fala muito sobre isso. Se eu sofro uma agressão, de fato alguém vai me fazer algum jogar uma coisa em mim, eu tenho o dever como Estado de responder. Os dirigentes do Estado não podem fazer lá como supor aqui, como gancho. Tem que, o papel do Estado é defender seu cidadão. Então, num caso de agressão, o Estado teria o direito à sua legítima defesa. Mas tomemos um exemplo aqui, o próprio Iraque. O Iraque deveria ter direito à sua legítima defesa, então. E a Carta das Nações Unidas diz que não sofresse a coisa tão assim desmantelada, que diz que quando um Estado sofresse uma guerra de agressão, todos os outros povos tinham que ajudar o Estado que está agredido. Foi exatamente o contrário do que a gente viu. O que quem pode com o poderio bélico militar dos Estados Unidos? Nem se atreve. Então fizeram o que se fizeram. Mas assim, então, o texto é, se existe uma agressão, você pode fazer uma legítima defesa. Só que esse negócio de legítima defesa está muito ligado a um tema chamado de soberania. Tá? O Estado tem a soberania para poder declarar guerra ou não. Então, na igreja, nós temos, não só na igreja, mas na filosofia política, nós temos duas tensões, tá? Uma tensão que é a comunidade internacional. E outro lado, que é a soberania do povo. Poder do povo, poder do país. Então nós vamos ver, dos anos de 1500 para cá, que dentro das soluções de guerra, tinham pessoas que se voltavam mais para esse tipo de solução. Os conflitos devem ser mediados pela comunidade internacional, isso não é de agora. Nós temos um grande representante aqui, que é o Francisco Vitória. Tá? Nós temos o famoso Vitória, aqui que era desse lado. Isso foi conduzido nos anos 1500. Mas tem outras pessoas que diziam, não, numa situação de conflito, não é a comunidade internacional que tem que resolver os problemas, quem tem que resolver é o próprio povo. Isso aqui era uma solução dada por Soares, que foi discípulo, isso pelos 1550 por aí, viu gente? Essa faixa de idade. Então, esse debate na igreja é um debate antigo, não é um debate que vem assim à toa dentro do Concílio Vaticano II. Então, se você for ver o texto da Paz Sinteres é bem Vitória, Francisco Vitória. Quem tem que resolver esse problema é a comunidade internacional. A guerra não é mais solução para nada. Aí vem o pessoal da Galera de Espécies. Não, mas se a autoridade internacional, a comunidade internacional, a autoridade internacional não tem mesmo força, o Estado tem que resolver sua situação. Pode fazer legítima defesa. Quando a gente vai para as atas do concílio, que nós temos o histórico das atas, dos debates dos padres do concílio, isso é registrado. Quando você vai para as atas do concílio, que foi os padres conversaram sobre esse assunto, quase todos os registros que se tem em torno desse debate é que a igreja deveria apelar para a comunidade, os países deveriam apelar para a comunidade internacional. Você apelar para o seu direito de soberania é um retrocesso no direito internacional, porque a Carta das Nações Unidas, a ONU já está estabelecida como uma tentativa de uma comunidade internacional para resolver conflitos. O Conselho de Segurança, o dito Conselho de Segurança, era para tentar ser uma instância de solução de conflito. Então a igreja que sempre respeitou o direito internacional, fazer uma afirmação dessa na Galera de Espécies é considerada uma espécie de retrocesso. Mas é interessante que os padres conciliares foram radicalmente, pelo menos que se manifestaram, contra essa opinião aqui, mas o que foi votado a favor foi essa opinião que ficou. Eu, como não participei e nunca entrevistei uma pessoa que participou desse tipo de coisa, eu tinha uma pessoa muito próxima que era do Aloysio, infelizmente nessa época eu não sabia dessa informação, eu não sei o que de fato aconteceu. O que eu entendo é mais ou menos assim. Quem foi lá para frente, falou, gritou e berrou, mas não convenceu. E as pessoas acabaram ficando com uma decisão diferente. Mas depois o João Paulo II
vai tomar esse mesmo tema e vai voltar para cá. É muito interessante esse vai e volta do próprio magistério, dos próprios padres considerados os próprios papas. O concílio vai dizer, enquanto não existir uma comunidade internacional suficientemente forte, os países podem apelar para o direito de defesa. Aí o Papa vai depois dizer, João Paulo II, e João Paulo II não vai desrespeitar o concílio. O Papa não pode chegar assim e dizer que isso aqui não vale nada. Ele faz uma leitura assim, agora a instituição internacional, a autoridade internacional já está fortalecida e os países têm que procurar a solução a partir dela. Foi uma jogada de mestre, podemos dizer, uma nova situação. Mas ele puxou novamente a questão para que a comunidade internacional resolva. Então nós temos esse tipo de conflito aqui. Tá? Eu vou terminar então a reflexão, são muitas coisas que a gente poderia indicar. Eu vou falar sobre esse princípio de subsidiariedade. E depois, então, concluindo sobre essas instituições. Esse princípio de subsidiariedade é um princípio que foi elaborado dentro do Conselho, dentro do ensino social, por um papa chamado Pio XI, na 40º ano, 40 anos depois da Regra Novária. 1939. 1931. Vixe, velho. 39. Então, assim, o que aconteceu? O que é que esse princípio diz? Esse princípio diz o seguinte: a comunidade menor deve resolver seus problemas. Se a comunidade menor não consegue resolver seus problemas, pode apelar para a instituição maior. A instituição maior vai subsidiar a instituição menor. Se essa instituição maior não conseguir resolver, pode-se apelar para a instituição maior. Por exemplo, damos um exemplo. O regional de Fortaleza, o regional 4, tem que resolver os problemas da prefeitura, do nosso local. Se o regional não consegue resolver, pode apelar para a prefeitura como um todo. E a prefeitura pode subsidiar soluções para essa instância menor que não está conseguindo resolver. Se a prefeitura não consegue, ela pode apelar para o estado do Ceará. Se o estado do Ceará não consegue resolver, pode assumir para o governo federal. Mas o que deve acontecer primeiro é que a instituição menor tem que administrar o seu problema. Não é chegar assim, ficar sempre esperando que o governo federal vai resolver, que o governo estadual vai resolver. A instituição pequena, menor, tem, por exemplo, uma paróquia. Uma paróquia tem que resolver seus problemas, não resolveu, apela para a diocese. A diocese não resolve, apela para a conferência. A conferência não apela, apela para o Vaticano. Mas não é que é assim que a gente vai ficar toda hora apelando para a CNBB, pedindo ajuda ao Vaticano, que os grupos têm que tentar resolver as suas situações. Isso é um negócio bem legal, porque chama a responsabilidade um cidadão, cada grupo pequeno. Dava uma vez lá, a própria mãe da praça, as pessoas diziam, mas isso deve ser problema da prefeitura. Mas por que não pode ser problema de outra instituição? Por que também não pode ser problema da comunidade, da igreja? Se a igreja pode resolver, não necessariamente a prefeitura tem que entrar na questão. Ou então uma ONG, uma outra instituição por aí, mas o pessoal é muito assim, isso é culpa do prefeito, isso é culpa do prefeito, isso é culpa do governador. Não estou justificando os erros e as falhas. Mas nós muitas vezes somos mal acostumados a não fazer a parte menor da instituição. E uma coisa é importante dentro disso aqui. Uma instituição internacional ou um grupo internacional vai ter força quanto mais isso for respeitado. Quanto mais a instituição maior resolver os problemas pepinos da comunidade menor, é claro que a comunidade menor não tem organização, não tem liderança, não tem militância, não tem luta, não tem nada. Então tem que ficar alguém botando papinha na boca do pessoal que não consegue resolver as coisas. Mas se a comunidade maior, cheia de organizações, de mobilização disso daquilo, é claro que ela vai ter mais força, tanto não só na sua comunidade local, como na comunidade internacional. Então existe um tipo de raciocínio assim. Quanto mais organização nas bases uma comunidade tem, mais força ela tem na comunidade internacional. Quanto menos força tem na base, menos importância tem na comunidade internacional. Isso aqui é uma coisa que deve animar a gente. Então, o texto no final vai chamar a atenção que essa paz tem que ser construída na justiça, à luz do espelho do amor que Cristo tem para com os pobres, para que possa acontecer de fato
essa justiça social. Bem, gente, aqui a gente vai concluindo então essa apresentação da quarta parte sobre a promoção da paz do Conselho. A gente espera que essas pequenas observações possam ter ajudado vocês a também encontrar as melhores energias para lutar por um mundo mais de paz e justiça social. Obrigado e boa noite. Bom, que oração.